algo que eu havia dito lá atrás, quer dizer, toda situação de cataclismo é um chamado à ação. O que fazer? Ou o que não fazer? Ao responder a como agir diante de uma situação dessa, você está respondendo implicitamente. O que é política? O que você entende como política? O que você entende por relações sociais? E aí está o nó da questão. Aí nós temos um grande pepino para resolver. E ele, Péricles, tem lá a sua posição, pelo menos Tucídides assim a reproduz, né, e outras posições estão concorrendo com a dele. Né. Deixa eu voltar aqui só para o Google Meet, deixa eu ver se está todo mundo acordado, né, que a gente... Como que Péricles age diante dessa empreitada? Né? Até esse ponto da história, Péricles é a grande figura de destaque para Tucídides. Não quer dizer que fosse a única. Né? Provavelmente houvesse outras. A questão é que Tucídides focaliza nele. Né? Tucídides prefere colocar os holofotes sobre ele, né, e colocá-lo como a voz de referência. Se havia outras, elas se perderam nesse meio tempo. O relato de Tucídides focou-se na figura de Péricles. Segundo ele vai dizer, Péricles mantinha a mesma política da época da primeira invasão, insistindo em que os atenienses não deveriam para dar combate aos inimigos. É exatamente o que ele vai dizer nos textos que vêm na sequência. Péricles vai reforçar para os atenienses, vejam, não temos que mudar de estratégia, temos que fazer a mesma coisa que eu disse lá atrás, voltem no livro 1º, parágrafo 140 e 144, temos que apenas conter a ameaça inimiga, a gente não vai bater de frente, a gente vai simplesmente aparar o golpe. Por quê? Porque a nossa força não reside na guerra propriamente dita, reside no império. Nós temos que preservar o Império Ateniense, aquele império que vem desde a época das guerras médicas, nós temos que preservar o Império Ateniense e as rendas, né, os impostos que esse império gera, tudo bem? Antes de falar da opção de Péricles e de eventuais contrapartidas, deixa eu dar um outro trechinho para vocês ponderarem. É do mesmo texto do Saramago que eu passei lá do começo. Né? É, de novo, um texto que toca no problema de o que fazer diante de uma situação terrível. Como sempre aconteceu desde o começo do mundo e sempre continuará a acontecer até o dia em que a espécie humana se extinga, parece alguém que vocês conhecem falando isso, né? Sempre aconteceu e sempre continuará a acontecer. Lembra alguém? Né? A questão central de qualquer tipo de organização social humana, da qual todas as outras decorrem e para a qual, mais cedo ou mais tarde, todas acabam por concorrer, é a questão do poder. E o principal problema teórico e prático com que nos enfrentamos consistirá na necessidade de identificar quem o detém, de averiguar como chegou aí, de averiguar o uso, os meios de que se serve e os fins a que aponta. Se a democracia fosse de fato o que com autêntica ou simulada ingenuidade continuamos a dizer que não é uma ingenuidade verdadeira, né? Dependendo da situação, você pode ser simplesmente tolo ou cúmplice, né? Há tolos e cúmplices que elegem presidentes muitas vezes, né? Acho que todo mundo imagina onde eu quero chegar, né? Dá para dividir claramente. Ou simulada ingenuidade, continuamos a dizer que o governo do povo, pelo povo e para o povo, qualquer debate sobre a questão do poder deixaria de ter sentido, uma vez que, residindo o poder no povo, seria ao povo que competiria a sua administração. E sendo o povo administrar o poder, está claro que só poderia fazer para o seu próprio bem e para a sua própria felicidade, pois a isso estaria obrigando aquilo a que chamo, sem qualquer aspiração a um mínimo de rigor conceitual, a lei da conservação da vida. Ora, só um espírito perverso, panglossiano até o cinismo, teria a ousadia de afirmar que o mundo em que vivemos é satisfatoriamente feliz. Este mundo que, pelo contrário, ninguém deveria pretender que o aceitemos tal qual é, só pelo fato de ser, repetindo o conhecido nariz de cera, o melhor dos mundos possíveis. Também insistentemente se afirma que a democracia é o menos mau sistema político de todos quantos até hoje se inventaram. E não se repara que talvez essa conformidade resignada com uma coisa que se contenta com ser a menos má, seja o que nos anda a travar o passo que, porventura, seria capaz de conduzir-nos a algo melhor. Em bom português, para quem conhece o pensamento de Saramago, ele diz nesse texto, inclusive, né, talvez uma revoluçãozinha não caísse nada mal.
né? Ele diz isso nas entrelinhas. Mas, enfim, vamos voltar ao que nos interessa. Qual é o ponto desse texto? Será que aquela democracia que nós acabamos de ver na boca do Péricles, será que aquele, né, aquele discurso, ele é efetivo? Né? Ele é, de fato, um governo do povo, pelo povo, para o povo, e efetivo para se contrapor a uma situação de peste como essa que nós acabamos de ver descrita, em que a sociedade está sendo corroída, né, de cima para baixo, assim como a peste, né? Reparem que no relato da peste, reparem no que o Tucídides diz, né? Vocês viram, né? A doença começa pela cabeça, né? Assim como a peste começa de cima para baixo, a sociedade começa a ruir de cima para baixo também. Existe um espelhamento assustador entre o que o Péricles acabou de dizer, né, e o que Tucídides está dizendo com a peste, tá certo? Será que essa democracia descrita, ela é páreo, né, para essa peste? Será que Péricles vai ser capaz de equacionar esses problemas, justamente quando a sua base de apoio está se desorganizando, né, são os primeiros a morrer, né, esses que vivem dentro da cidade, né? Vamos lá, vamos devagar. Eu vou pular alguns trechinhos, né? Parágrafo 59. O historiador diz lá: os atenienses mudaram de sentimentos. Quem são os atenienses, né? Eu dei uma palhinha para vocês da complexidade dessa malha social de Atenas. Não dá para falar em os atenienses como se fosse um bloco, né? Dentro desses os cidadãos atenienses tem várias gamas de população, tá? Reparem no que ele diz na sequência. Censuravam Péricles por tê-los persuadido a entrar na guerra e o responsabilizavam por todos os seus infortúnios, mostrando-se ansiosos por conseguir um acordo com os espartanos. Na realidade, chegaram a enviar-lhes emissários, mas nada obtiveram. Ou seja, contra a política de Péricles de manter o ponto de vista inicial, você tinha pelo menos um outro grupo dentro de Atenas que pensava diferente, que falava, não, é melhor a gente fazer a paz com os espartanos, né? É melhor a gente matar de uma vez, acabar com a guerra de uma vez, caso contrário a coisa vai ficar pior, né? Vamos enfrentar um inimigo só, vamos enfrentar a peste agora. Talvez seja melhor a gente acabar com o conflito lá atrás, né, lá fora, para a gente não ter que enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo, guerra e peste, tudo bem? Quem era esse grupo? Quem eram esses atenienses? Não sabemos. Eram os grandes proprietários? Talvez. Era a população do Pireu se sentindo ameaçada pela invasão espartana? Pode ser também. Era a classe média de Atenas? Não sabemos. Provavelmente fossem esses grandes proprietários que começam a mudar de lado. Reparem, mudaram de sentimentos. Começaram apoiando o Péricles com aquele projeto lá de trás e muito provavelmente estão vendo que agora talvez o próprio Péricles seja a causa do problema e não a sua solução. E esses caras começam a pensar diferente. O fato é que, diz Tucídides, né, enviaram emissários, mas que voltaram de mãos abanando. Essa medida não teve sucesso. Ele conseguiu triunfar ainda uma outra vez, ele conseguiu se fazer ouvir, né, pela Assembleia. O discurso que vem na sequência, é o último discurso de Péricles na obra de Tucídides, né, o discurso que vem na sequência é um discurso em que você pode encontrar duas informações muito curiosas, bastante significativas. Eu não vou ler inteiro, o tempo já vai longe, né? Péricles diz basicamente o seguinte: primeiro, né, temos que nos preocupar com a segurança da cidade. Salvando-se a cidade, todos os cidadãos se salvam junto. Se a cidade perecer, todo mundo perece. Né? Vamos salvar o comum, né, a comunidade, para que todos possam se salvar. O que é a cidade, do que exatamente ele está falando, é uma questão que eu deixo para eventuais debates. Né? De que cidade ele tem em mente é um problema bastante capcioso. É a mesma cidade para o agronegócio? É a mesma cidade para o habitante do Pireu? É a mesma cidade para o pobre, para o escravo, para a mulher, né, para o estrangeiro? E por aí vai. Né? Primeira coisa, então, a questão de salvar a comunidade, salvar a todos, ou seja, manter não só a cidade, mas manter as rendas do império. Tem um problema por trás. Assinar uma paz com os espartanos, na cabeça de Péricles e de muita gente, seria dar um sinal de fraqueza para as populações submetidas, como, por exemplo, Samos, Mitilene, que vão se revoltar daqui a pouquinho. Né? Se você controla um império com mão forte, né, se você controla o império pela força, e você assina a paz com um inimigo que acabou de começar a te invadir, como é que essas populações submetidas leem essa paz? Como uma tentativa de tranquilidade ou como um sinal de fraqueza, um sinal de covardia, um sinal de que alguma coisa não anda bem?
É assim que Péricles lê a realidade. Se assinarmos a paz, se fizermos a paz com os espartanos, né, imediatamente nós vamos sofrer a revolta das populações submetidas. Portanto, por isso, entre outras coisas, não podemos. Né? E aí vem o segundo argumento. Primeiro argumento, manter a cidade, manter a salvação do comum. Segundo argumento, a vantagem de ter um império grandioso. Os espartanos são lentos e pobres, né? Eles conseguem só vir fazer uma invasão e voltar, eles não têm recursos para muito tempo. Os atenienses têm não só um império vasto, né? Eles têm o domínio do mar, mas eles têm dinheiro, eles têm reservas na Acrópole e conseguem sustentar uma guerra prolongada, fazendo com que os espartanos venham a exaurir seus recursos. Só que tem mais coisa aí. Péricles arremata o raciocínio dizendo o seguinte, isso daqui: não vos é lícito pensar que estáis simplesmente diante da escolha entre escravidão e liberdade. Também está em jogo a perda do império, com os perigos do ódio inerente ao mando. É muito tarde para abrir mão desse império, se qualquer de vós, na presente crise, pretende, por medo ou omissão, praticar esse ato de altruísmo. E aí vem a pérola. Na realidade, esse império é como uma tirania, cuja imposição é injusta, mas cujo abandono é perigoso. Essa frase é muito reveladora, me parece. Né? Essa democracia, como eu venho dizendo, ela só se sustenta como ponta do iceberg, né? Ela é imune a todos os choques, inclusive ao choque de uma peste como esse que nós vimos, se você tem consciência de que por baixo dela você tem um bloco gigantesco chamado Império Ateniense, que é como uma tirania, que eu, Péricles, sei, é injusto, mas cujo abandono é perigosíssimo. Né? Eu sei que é injusto, não estou falando de ética, não estou muito preocupado, né, se eu tenho ou não razão em dominar esses povos ao longo do Mar Egeu. O que me importa é, se eu abrir mão disso agora, eu vou ter que enfrentar, né, todo o rancor gerado pelo ódio inerente ao mando. Todo esse ódio que eu semeei ao longo do Mar Egeu vai se voltar contra mim. E Atenas vai ser destruída por muito mais do que um inimigo só ou dois, como são os espartanos e a peste. Tá certo? Essa constatação, além de ser de uma clarividência tremenda, diz muito sobre as bases em que se assentava essa democracia. Em bom português, é lindo você ter uma democracia como aquela ateniense, né? Aí vem uma contradição terrível, que é dolorosa da gente constatar, mesmo hoje em dia. Qual é o preço dessa democracia humanista que está na boca de Péricles? Quanto custa manter essa máquina funcionando? E ele diz com uma, né, eu não quero usar a palavra cinismo, porque não é o caso, mas ele diz com uma clarividência assustadora. Né? É como uma tirania. Né? Nós podemos viver disso desde que nós nos imponhamos, desde que nós recolhamos tributo de uma série de populações. Tributo esse, império esse, que se nós simplesmente decidirmos por um dia, a gente vai pagar o preço e esse preço vai ser caro. Tranquilo até aqui? Né? E ele arremata. Né? Nós escolhemos ser odiados e a gente precisa permanecer nessa situação. Né? Se nós abrirmos mão desse posto, fiquem tranquilos, não vai sobrar pedra sobre pedra, a gente vai ter um terceiro inimigo muito mais sério. Agora, se a gente insistir no ódio, vejam como ele leva a coisa além. Se a gente insistir no ódio, a gente não precisa se preocupar, porque o ódio desaparece rápido. Né? O ódio, ele não dura muito. Né? O que dura é o esplendor da cidade. Esse ódio é momentâneo, ele é restrito àquelas populações submetidas. Né? Mas o que a gente vai construir a partir desse ódio, ele é duradouro. É trágico ler isso, né, por várias razões. Né? Imagina você, é muito comum, né, você vê muitos turistas no Instagram, hoje em dia fez né, Instagram, Facebook, sei lá, redes sociais em geral, né, você vê um monte de gente botando foto do Parthenon, que lindo, estamos aqui, papá. Quantas vidas esse Parthenon custou? Né? Quantos ódios, quantas desgraças, quantos N coisas, né, que estão resumidas nessas frases. Pensem sobre isso, né? Quanto essa democracia custa? De que democracia estamos? Voltem à pergunta inicial, de que democracia estamos falando? Que democracia é essa que enfrenta cataclismo? Como enfrenta? O que isso custa? Não estou falando necessariamente em termos de dinheiro. Estou falando, né, do ponto de vista de quem coloca o ser humano como uma finalidade, e não os meios. Eu não estou falando em termos de dinheiro, estou falando em termos de vidas humanas. São essas questões que me parecem estão por trás, de modo mais eloquente, desses textos. Tá?
E por fim, no parágrafo 65, que não acaba aqui, até aqui nós estamos no 65, é uma falha da tradução, tá? Se vocês pegarem o original, 65, ele é um parágrafo enorme, ele não acaba aqui, o 66 vem depois, aqui ainda é 65. No parágrafo 65, você tem uma espécie de balanço que Tucídides faz da atuação de Péricles. Reparem, ele conseguiu convencer os atenienses com seus argumentos, né? E eles não mandaram emissários aos espartanos e se mostraram mais resolutos em relação à guerra. Vejam, aquela base de apoio de Péricles, por mais que tenha morrido por conta da peste, ainda era suficientemente sólida para apoiá-lo nessa decisão também, né? Ele pede aos atenienses o que? Um sacrifício em nome da peste. Ele diz basicamente o seguinte: vocês têm que aguentar, né? Aguentem, segurem o tranco, porque vai passar, e os atenienses aceitam. Percebe? É uma ação proposta em relação à peste. Se era a melhor, é outra questão, mas ele pede uma ação, e isso é aceito. Há uma população que endossa o seu ponto de vista. E a gente vai ver, não é a mesma população que vai endossar outros pontos de vista. Esse quadro vai mudar muito rápido daqui a pouquinho. Agora, vejam como a coisa também não é tão preto no branco assim como parece. Ele conseguiu convencê-los nesse momento, né? Conseguiu convencê-los na esfera pública, né? Na Assembleia, mas eles continuaram aflitos na esfera privada, né? Nas suas próprias desventuras. O povo que no começo da guerra tinha pouco, até isso perdeu. Essa classe média perdeu muito, né? Com a guerra, com a peste e tudo mais. Enquanto os ricos se viram destituídos de suas belas propriedades no campo, não somente casas, mas também objetos, e pior de tudo, tinham a guerra em vez da paz. Ou seja, Tucídides está dizendo, os ventos estão mudando, né? A guerra e a peste somadas vão provocar uma reviravolta política, e a gente vai ver o efeito daqui a pouco, tá certo? Então Péricles está assim, no limite. A morte de Péricles não por acaso coincide com as suas últimas conquistas na Assembleia. Né? Uma vez que o vento muda, não por acaso ele morre, ou morre, não por acaso o vento muda. Né? E isso não depende necessariamente de quem é Péricles. Isso depende da reconfiguração social por que passa Atenas. Tá? Em bom português, onde eu quero chegar? Dependendo das circunstâncias, dependendo do que estiver em jogo, você tem um grupo social andando de acordo com um determinado projeto. A questão é saber de que projeto estamos falando, né, que respostas a uma situação de peste, né, nós estamos dando e qual seria a alternativa, qual seria talvez o melhor encaminhamento. Será que ter feito a paz com os espartanos teria sido a melhor opção? Será que ter não entrado na guerra, a gente tem que voltar lá no livro primeiro, será que ter não entrado na guerra teria sido a melhor opção? Tem vários pepinos aí de permeio, tá? A partir daqui, Tucídides faz o balanço de Péricles. Enquanto ele esteve à testa da cidade em tempo de paz, né, os atenienses seguiram uma política moderada e segura. Ele é uma espécie de ponto de equilíbrio da cidade. Ele consegue atender tanto a ricos quanto a classe média, tanto ricos quanto quando morre, porém, né, a coisa muda. Ele vai dizer isso. Né? Ele era um sujeito que conduzia a cidade ao invés de ser conduzido por ela. Isso tem eco lá embaixo. Né? Atenas, embora fosse no nome uma democracia, olha o que ele diz, contrastem isso lá com a oração fúnebre. Embora fosse no nome uma democracia, de fato veio a ser governada pelo primeiro de seus cidadãos. Percebe? É uma democracia que tem toda a cara de tirania, uma tirania moderada, né, ou, sei lá, uma espécie de presidencialismo extraoficial, alguma coisa assim. Seus sucessores, todavia, equivalentes uns aos outros, mas cada um desejoso de ser o primeiro, procuravam sempre satisfazer aos caprichos do povo e até lhe entregavam a condução do governo. Olhem a outra noção de democracia aqui em jogo. Né? Para Tucídides, Péricles era o sujeito que conduzia a cidade. Seus sucessores são aqueles que se deixam levar pela cidade. Né? Péricles era o sujeito que ainda conseguia, sabe-se lá como isso aconteceu, né? Ainda conseguia se fazer impor diante da Assembleia. Segundo Tucídides, seus sucessores são aqueles que se deixam levar, que bajulam, que dizem o que a Assembleia quer ouvir. Ou, se a gente quiser ler isso de modo um pouquinho mais crítico, Péricles falava para um determinado grupo social, tinha apoio de uma determinada facção dentro da cidade. Seus sucessores talvez falassem para outro grupo, talvez se fizessem entender por outro grupo esse que muito provavelmente é diferente do grupo ao qual o próprio Tucídides se via ligado. Né? Tucídides não era lá um grande fã de Péricles, você pegar pela família dele, do pouquíssimo que a gente sabe,
Talvez ele não fosse um grande fã de Péricles, mas ele entende que Péricles é o cara certo para ele, né? O cara certo no momento certo, para ele, né? E por isso ele endossa, com várias ressalvas, os movimentos políticos de Péricles. Agora, ele tem várias ressalvas muito maiores contra os sucessores dele, Péricles. A questão é saber, de novo, o que está em jogo, de que democracia estamos falando, que grupo apoia e como esse grupo reage aos conflitos e problemas que essa democracia gera, né? No entender de Tucídides, o que esse segundo grupo provocou foi uma sucessão de erros que levaram ao problema central da Guerra do Peloponeso. Pior do que a guerra é a guerra interna. É pior do que a guerra entre Atenas e Esparta, que no entender de Tucídides é uma guerra mundial, né? Atenas é quase que um país à parte de Esparta, ele não se pensa necessariamente como grego, ele se pensa como ateniense. Pior do que uma guerra entre estados vizinhos ou entre cidades que já estiveram juntas em algum momento, é uma guerra dentro da cidade, é a polarização extremada, né? É a guerra civil, o grego chama de stasis. Né? Pior do que a guerra maior é você ter uma guerra dentro que acaba provocando uma espécie de redemoinho destruidor na cidade. A gente vai ver isso no terceiro encontro. É o problema que acontece em Corcira e depois replica para a Grécia inteira. Né? Qual que é o pior desses erros para Tucídides? O desastre na Sicília. Né? Aquela expedição que foi conduzida por um outro grupo político, que seguramente não é o mesmo grupo que apoiou Péricles, numa outra época, com uma outra intenção, e acabou, no entender de Tucídides, levando a cidade para o buraco. Já adianto para vocês, se Péricles talvez tivesse apoio dessa facção mais rica, mais ligada à cidade, da classe média atrelada a ela, a facção que vai predominar a partir de agora é cada vez mais a facção formada pelos grandes empresários e banqueiros do Pireu.